Olá, muito bem-vindo ao Estilo e Saúde. Carência de vitaminas, problemas renais, alteração hormonal ou anemia. Você sabia que as suas unhas podem revelar esses e outros problemas de saúde? As manchas esbranquiçadas, unhas amareladas, quebradiças ou com tendência à escamação são um sinal de que algo não vai bem no organismo e que está na hora de procurar um especialista. Quem está aqui comigo e fala mais sobre o tema é a dermatologista Carla Souza Pérez. Ela explica o que a alteração da cor e da textura pode dizer sobre nossa saúde. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Elas não são apenas uma proteção para os dedos, nem para deixar as mãos mais coloridas. As unhas refletem o que se passa dentro do organismo. Saiba que esta parte do corpo reage a doenças que variam de uma simples micose a um câncer. Acompanhe. Nos pés ou nas mãos, as unhas falam, contam o que não podemos ver, possíveis deficiências do organismo. Mas para compreender o que dizem, é preciso prestar atenção na aparência delas, o que pouca gente faz. Costumo cortar, cuidado mais do que isso, não muito não. A visita semanal à manicure é comum principalmente entre as mulheres. E muitas acham que esse cuidado basta para manter as unhas saudáveis. Mas não é bem assim. Alguns problemas que elas desenvolvem são sintomas de doenças graves ocultas no interior do organismo. O tratamento desses casos, quando não é um problema específico da unha, como uma micose ou uma infecção, é o tratamento da doença que originou essas alterações. Então, um diagnóstico preciso vai permitir que você faça o tratamento correto. Foi a cor escura das unhas que alertou Maria do Carmo para o risco de câncer de pele. Depois do susto, todo o cuidado é pouco. De 6 em 6 meses eu vou ao médico, ao dermatologista, para fazer um acompanhamento e verificar se não se torna alguma coisa mais séria. Porque pode vir a ser um problema cancerígeno. A unha é saúde, como todo o resto do corpo. Realmente olhem a importância dessas pequenas estruturas. Doutora Carla, bem-vinda aqui ao Estilo e Saúde e eu começo o nosso bate-papo perguntando o que as unhas podem revelar sobre o nosso organismo. Muito obrigada por estar aqui novamente. E realmente as unhas são fundamentais e são no dia a dia passadas despercebidas, né? Sim. As pessoas têm sempre a preocupação de estar bonitas, bem pintadas e às vezes até esconde a realidade da nossa saúde. Mascara, né? Mascara. O esmalte acaba até mascarando aí Sim. o que pode ser evidenciado. Sim, principalmente, né, com o hábito de pintar com cores escuras. Se você tem uma unha mais fraca, ao invés de você cuidar, você coloca uma unha postiça. E assim a nossa saúde vai ficando cada dia mais de lado. E as pessoas estão muito preocupadas apenas com a parte da beleza e da estética. Nós vimos até no caso ali da reportagem, que uma senhora detectou pelo escurecimento das unhas, pela coloração das unhas, até um tipo de câncer. Um tipo de câncer, e isso é fundamental. Até interessante porque algumas mãos, ou principalmente nos pés, é bem comum, você vê que a unha começa a ficar mais escura, um tom de marrom para preto, em algum local, não a unha inteira. Isso pode ser um sinal muito claro de um melanoma, que é um tipo de câncer que ele tem uma evolução muito rápida e que leva ao óbito. Eu já ouvi até, isso é curioso a gente ressaltar, essa coloração das unhas, como a doutora Carla disse. Muita gente, eu até ouvi de manicures e pedicures em salão de beleza, falando assim, pode ser sapato apertado, Geralmente que deixa fala a isso. unha com uma outra coloração. Na verdade, pode se tratar de um câncer. Olha só o alerta para Olha esse como é tipo importante. de caso. Então, o que eu oriento é o seguinte, se você tem, principalmente nos pés ou nas mãos, mas é mais comum nos pés, alguma mancha mais escura, mesmo pode ser realmente um machucado, pode ser um sapato mais apertado, um tênis, mas vá sempre ao seu médico para que ele faça o diagnóstico diferencial. Ninguém pode ter autoridade para falar isso apenas olhando. Então, ótimo, vá, é um machucado. E mate a dúvida, né? Mate a dúvida, Bom, porque isso é importante. além da coloração, que outros sinais as unhas evidenciam de que alguma coisa não está andando bem no organismo? Pois é, características como fragilidade, unhas quebradiças, aquelas unhas que começam a descamar, ela começa a crescer e logo abre ela a ponta, abre né? a ponta. Ondulações, depressões, uma lesão chamada muito comumente como estrias nas unhas, que pode ser São manchinhas longitudinais. brancas. Não, quando você passa uma unha lisa na outra, você sente que ela tem
alterações, então é como se ela tivesse um risco. Uma sanfoninha. Exatamente. Então, aquilo ali pode ser desde problemas de tireoide até um problema mais sério. Ou pode ser por traumatismo também. Então, veja como é muito delicado. É importantíssimo você começar a observar alterações. Vá sempre ao seu médico, mas fica alerta, fica atenta. Unhas fracas quebrando pode ser um problema alimentar, pode ser um problema da tireoide, hormonal, ou até mesmo uma anemia, que às vezes a pessoa acha que está bem, ou está fazendo dieta, né, com essa época agora das dietas crescentes, e ela não está absorvendo a quantidade de ferro que é ideal para o organismo dela. Então, a unha ela fica extremamente frágil e quebradiça. A partir de que idade? Há uma idade onde esses sinais começam a ser evidenciados pelas unhas? As crianças, por exemplo, podem manifestar também essas alterações? Podem, sim. Só que como a unha da criança ela cresce muito rápido, diferente dos adultos, então às vezes você não observa. E também, como nós mantemos as unhas das crianças sempre cortadas, então, às vezes, mascara um pouco. Então, você começa a ver isso mais na adolescência. Mas essa questão também tem um diferencial. Existem pessoas que têm a unha sempre molinha. Isso é uma questão genética. Pode ser genético. Pode ser genético. Nem então, sempre nem é um caso para se alarmar. Então, é diferente assim. Eu sempre tive minha unha dura, forte e resistente. De repente, ela começou a ficar quebradiça, descascando. Então, coisas que mudam abruptamente. Ou se eu já tinha essa unha molinha e tal, é uma característica minha familiar. Sim. É importante saber isso. Agora, como é que é feito esse diagnóstico? A pessoa deve se dirigir a um dermatologista? Sim, eu acho mais importante porque ou ao seu médico, porque existem cidades que você não tem aquele acesso imediato. Então, um clínico, ele já vai dar uma orientação e, às vezes, encaminhar para um especialista. Isso é muito comum, porque, pelo menos pelos médicos que eu passei, é muito difícil um médico pegar e analisar ali a sua unha. Ainda que você esteja sem esmalte, é realmente isso que acontece? Olha, o clínico, ele tem o hábito de olhar as unhas. Por quê? Existem doenças como, por exemplo, pulmonares, cardíacas, renais, que mostram pelo formato das unhas. Então, por exemplo, aquela unha que é meio arredondada e tipo uma garrinha para baixo. Garra, uma unha de gato, assim. Exatamente. Ela é mais larga e vai descendo. Isso pode falar a favor de problemas renais. Olha então, só. Uma unha mais arroxeada, ela pode falar desde uma simples ansiedade até um problema cardíaco ou respiratório. Então, inúmeras patologias, principalmente cardíacas, você pode detectar por isso. Pelo simples exame das unhas. Exatamente. Como é que é feito esse exame em consultório? É utilizado algum aparelho especial na unha? Como é que é isso? Então, aí se você vai e realmente já está com um dermatologista, né? O clínico ele vai fazer um exame a olho nu para detectar alguma alteração. O dermatologista ele já pode avaliar isso através de uma lente ou depois ela pode fazer o seguinte, encaminhar em alguns lugares, cole local. Hoje aqui em São Paulo geralmente são em laboratórios. Aí você vai fazer aqueles exames que são os micológicos ou uma raspagem, coisas desse tipo. Ou seja, pegar um pedacinho mesmo da unha, um fragmento da unha para análise em laboratório. Porque pode ter patologias como, por exemplo, a base de bactérias, de fungos. E, fora isso, até retirar um pequeno pedacinho mesmo para fazer uma biópsia, que é aí no caso dos melanomas. Então, é interessante porque, assim, às vezes, pessoas de cor, pessoas negras, elas podem ter essas alterações pretas na unha e ser apenas uma alteração dos melanócitos. Os melanócitos é que dá pigmento aos olhos, a pele, o cabelo. Então, ela pode ter uma alteração e não ser absolutamente nada. Mas se você observar aquela manchinha ali por um tempo maior, e se a unha cresce junto e ela não cresce, está na hora de você procurar o seu médico e, por favor, um especialista para fazer já esse diagnóstico diferencial. Porque se for um melanoma recente, você pode tratar e ficar... Há tempo, né? Bem, agora se deixar isso evoluir, às vezes você não tem o tempo hábil para o médico. Bom, e quais são os cuidados que eu devo manter com as minhas unhas? É isso que daqui a pouquinho a doutora Carla vai responder para a gente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente, até já.
Voltamos com mais Estilo e Saúde. No programa de hoje eu recebo a dermatologista Carla Souza Pérez, que nos fala sobre as doenças que podem ser diagnosticadas pelas unhas. Doutora Carla, quais os cuidados que eu devo manter com as unhas? Olha, é fundamental você mantê-las elas sempre limpas, porque as unhas parece até que não é real, mas por mais que a mão esteja limpa, a unha sempre tem um resíduo de tudo que a gente encontra. E nós temos na nossa pele, por exemplo, algumas bactérias, alguns fungos que não conseguem penetrar. E aí, se você passa a mão simplesmente assim, já tem aqui coletado. É uma região muito suja. Então, sempre limpar, quando lavar, sempre passar, se possível, um cotonete. As pessoas não fazem isso, quem tem unhas compridas, mas seria muito interessante, com um pouquinho de álcool em gel embaixo. Para realmente higienizar. Para realmente higienizar. Isso eu acho que é muito interessante. E também ter o cuidado de, quando você for à manicure, que é muito comum, hoje em dia corrido, né? Então você vai na manicure, já tira um esmalte, já faz a unha, já passa outro por cima. Sim. Se você puder fazer uma coisa bem simples, que é um dia antes, tirar na sua casa à noite, tira, hidrata a unha, hidrata a cutícula. Que a cutícula eu posso hidratar com o quê? Deve, com, por exemplo, óleo de semente de uva. É interessantíssimo. Existem vários hidratantes também no mercado para as cutículas e para a unha. Eu não posso um creme que eu uso para pele, hidratante de pele, passar ali na Se não unha, tiver, é melhor do que não passar nada. Sim. Mas o ideal é realmente que seja rico em vitamina E, ou semente de uva, ou específicos para essa região. Um cuidado importante também, não tirar muito a cutícula, porque a cutícula, na verdade, é uma proteção. Sim. Ela deveria ser mantida. Então, se você faz essa retirada, então que tem um certo critério. O que eu posso fazer? Porque, por exemplo, a minha cutícula, eu tenho bastante cutícula e ela forma um aspecto até feio, né? Porque fica aquela capinha ali perto da pele. Arreando também, né? O que dá para fazer para não tirar tanto a cutícula, mas mascarar um pouquinho? Só empurrar, por exemplo, já é uma solução? Não, o ideal, na verdade, se você vier falar em termos de medicina, nem empurrar deveria. Mas nós sabemos que fica feio, incômodo. Então, o correto é fazer da forma que você vem fazendo, mas sem aprofundar muito com o alicate. E, de preferência, que você tenha o seu próprio kit para levar ao salão. Que evita qualquer tipo de contaminação, exatamente. Ainda que alguns salões hoje escolha muito bem, né? Escolha muito bem o local que você vá. Nem todos têm todo esse controle. Eu participo de uma rede bem legal, com palestras e tudo, e nós montamos um sistema que faz todo um cuidado como se fosse um pequeno centro cirúrgico. Então, mas nem todos você tem essa segurança. Claro. Então, bom é que você tenha o seu próprio e mantenha sempre higienizado. Por exemplo, que eu tenha ali um kit, alicate, empurrador de cutícula, tudo em casa. Mas em casa. Vamos supor que moro eu, minha mãe, minha irmã, pessoas ali que compartilham esses mesmos utensílios. Como é que eu posso fazer a esterilização desses aparelhos? O ideal é que você tenha o seu próprio. Mas se você estiver em casa, então você pode usar o álcool a 70%. Álcool a 70%. Isso. Algumas pessoas antes tinham o hábito de ferver, esses, não é bem comum. Mas aí perde o corte também, como eles falam. Sim. Então, eu acho que você lavar com água e sabão, uma escovinha e álcool a 70 já vai ser bem interessante. Mas, por exemplo, se você tem na família uma pessoa que tem hepatite B, a outra não tem, o vírus da hepatite, se ela se cortar, ele dura mais ou menos 48 horas até 70. Ainda. Então, você não tem como resolver esse problema na sua casa. No caso da hepatite, né? No caso da hepatite. Agora você disse que é interessante até tomar esses cuidados. Água e sabão, água fervida até seria o caso também, mas colocar para ferver, mas perde o corte. E álcool a 70, é um álcool específico que vem de farmácia, que ele é mais forte, que ele tem um poder maior. Sim, essas medidas são recomendadas. Agora, mas o ideal, elas eliminam realmente não, todo risco não. Porque uma elas patologia fazem mais grave, uma higienização mais profunda. Não, uma higienização, mas não uma esterilização. Realmente os instrumentos. Exatamente, não tem capacidade. Só um autoclave que poderia estar fazendo parece isso. aquele forninho tipo as estufas. Eu não posso colocar, por exemplo, o alicate, os instrumentos ali no forno de casa, por exemplo. De forma alguma. Nem pensar. Nem pensar. Sim, é um aparelho específico utilizado justamente para esterilizar esse tipo de instrumento. E cada um tem que ter o seu. Então, por mais que tenham 3 irmãs,
Então, cada uma tem o seu kitzinho e use, um kit instrumento compreende individual. a lixa também, por exemplo? Pela lixa eu posso pegar alguma doença? Pode, principalmente fungos. Pela É muito lixa. comum. Existem também as pseudomonas, que é um tipo de bactéria, que com o tempo vai deixando a unha ficando esverdeada. Então, lixa é uma coisa que deve ser. Alguns salões até já fazem isso, Sim. eu oriento, para quebrar na presença do cliente e jogar fora. É o ideal. Aquela lixa de pé, hoje eu já vejo em alguns Descartáveis. salões, a parte, pelo menos da lixa Isso. mesmo, é um adesivo que eles mudam de cliente para cliente. Exato. É a mesma coisa, A mesma se coisa. aplica. Alguns salões até não estão mais utilizando o lixamento, estão utilizando uma esfoliação com um produto específico. Então, hoje já está até diminuindo um pouquinho isso. E Tudo para evitar a contaminação. Tudo para evitar a contaminação. Alguns salões também, luvas, que a Anvisa hoje, ela prioriza a utilização de luvas pelas manicures. Então, tudo isso para evitar o contato maior e um risco de qualquer alteração ou transmissão de patologias. E uma coisa importante, desculpe rapidinho, é sempre, as pessoas, eu vejo muito comumente, as pessoas, eu estou com isso aqui, o que será para manicure? E elas, por mais boa vontade que elas tenham, elas não devem também. Né? E também não devem, às vezes, por exemplo, é muito comum fungos ficar tentando retirar aquilo. Então, vá ao seu médico, procure informações mais especialista, né? adequadas. No próximo bloco, nós vamos saber se é mito ou verdade. Esmalte escuro fortalece as unhas? Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente.